ler João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos meditar na palavra do Senhor. Todos aqueles que estão entrando, sinta-se a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar. Pedro foi um grande discípulo. Ele foi o primeiro discípulo que Jesus chamou para ser seu discípulo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, quando Jesus chama os discípulos, o primeiro que ele chama foi Pedro. Pedro, ele também foi o primeiro, podemos dizer assim, a confiar sua vida a Jesus. Literalmente. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 26 a 29, tem lá aquela passagem que Jesus está sobre as águas e ele fala, e Pedro pergunta-se a Jesus, ele vai até Jesus sobre as águas. Naquela atitude, ele confiou a vida dele, literalmente, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Teve aquele momento que ele veio afundar, mas o fato é que ele confiou a sua vida, literalmente, ao Senhor Jesus Cristo. Pedro também foi o primeiro a perceber que Jesus era o próprio Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 a versículo 16, ele falou, tu és o Filho de Deus vivo. Este era Pedro, um grande discípulo, muitas qualidades, um homem que andou com Jesus, aprendeu, mas teve um momento de queda, teve um momento que ele veio a vacilar. Foi uma queda dura, Foi uma queda pesada. E talvez por ele ter sido um grande discípulo, que a sua queda foi tão dura. Às vezes nós não entendemos por que algumas coisas são tão pesadas para uns e para outros não. Na realidade, o peso de uma queda está de acordo com as suas responsabilidades, está de acordo com aquilo que você representa, aquilo que você trabalha, vive. Quanto mais, a quem é mais é dado, mais é cobrado. Pedro teve tanta relevância e ele se dedicava, ele andava com Jesus, era aquele que falava, que pulava à frente. E foi um homem também que teve suas falhas. E essa queda foi uma queda que trouxe lágrimas. Nós vamos ver que ele realmente teve um momento triste, um momento de queda mesmo. Mas tem um detalhe que eu quero ressaltar, que está lá em Mateus capítulo 26 e versículo 33, é que Pedro pensava de si como invencível. Aqui está um grande perigo. Ele fala para o Senhor Jesus: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Um grande risco na nossa vida é a gente achar que somos autossuficientes, que nunca vamos errar. O pastor Paulo, pastor da nossa congregação lá de Búzios,
ele disse algo interessante uma certa feita, que eu gravei, que foi o seguinte, ele falou, naquilo que você acha que é forte, naquilo que você acha que domina, é onde você vai cair. É onde você vai errar. E é uma realidade. Por quê? Quando você pensa que você é forte em alguma coisa, em alguma área da sua vida, você descansa, você para de se preocupar com aquilo e de vigiar. É onde que o inimigo de uma forma sorrateiramente, ele vem e te pega. Por quê? Você abaixou a guarda. Paulo, ele sempre gostou de analisar a fé e a nossa posição como uma guerra, como soldado. Por quê? Quando um soldado em guerra, ele não baixa a guarda, ele não anda de qualquer maneira, tranquilo, ele sempre está atento. A fé é a mesma coisa. Sempre precisamos estar atento. Então, naquilo que nós, às vezes, achamos que dominamos, é onde será a queda. Pedro teve essa dificuldade. Ele pensou que ele nunca ia enganar, que ele nunca ia trair o Senhor Jesus. Ele pensou que ele nunca ia abandonar o Senhor Jesus. Ele achava que podia, ele achava que ele ia fazer e acontecer, né? Ele tinha tanta confiança em Cristo, confiança em si mesmo, confiança no material, que uma certa feita, quando foram prender o Senhor Jesus, ele sacou a espada, partiu para cima, porque ele achava que ele estava certo. Só que Jesus sabia o futuro. O Senhor Jesus conhecia Pedro mais do que ele mesmo. E Jesus não desistiu dele. Jesus tinha uma palavra e um resgate para Pedro. Pedro pensou que nunca ia cair. Mas Jesus sabia que ele ia cair. Nós vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo 34, Jesus dizendo, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor Jesus sabia que Pedro ia cair, que Pedro ia falhar. Pedro achava que não ia falhar. Jesus sabia que ele ia falhar. Nós, às vezes, achamos que não vai acontecer. Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus nos conhece. Nós não conseguimos surpreender o Senhor Jesus. Nem com coisas extraordinárias, nem com fidelidade, nem com infidelidade. O Senhor Jesus, ele não é pego de surpresa por nós. Só que Jesus, mesmo sabendo que Pedro ia falhar, Jesus nunca desistiu de Pedro. Como Jesus também não desistiu de Judas. Pedro tinha deixado o barco para trás. Pedro tinha deixado a sua vida de pesca para trás. Mas as ofensas, ele não tinha deixado para trás, uma vez que a vida dele estivesse em risco. E nós vamos ver isso à frente, que quando Pedro é indagado, ele nega, da forma que Jesus falou, ele blasfema, fala coisas contra o Senhor Jesus, ofensivas, e logo depois ele sente a lágrima, ele prova da lágrima de tristeza. A pergunta que eu faço é, você já provou das lágrimas de Pedro? Grandes ou pequenos, todos nós caímos. Todos nós temos momentos de queda. Todos nós temos um momento que falhamos. Ninguém é super-homem. Ninguém. É por isso que a gente precisa do Senhor Jesus todos os dias. Porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. O Senhor Jesus sabia. Jesus fala alerta Pedro. Pedro acha que não. Acontece e ele sente aquela tristeza. O que ele tinha feito, que era negado o Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para Pedro, nós conhecemos a história.
E eu quero me atentar para, depois disso tudo, o encontro de Jesus com Pedro. No versículo que nós lemos, você vai ver contando a história de como foi esse encontro. A Bíblia fala que Jesus, era a terceira vez que Jesus estava se encontrando com aquelas pessoas, com os seus discípulos. E aí então Jesus se encontra com os seus discípulos, no momento de pesca que antes não estava muito boa. Jesus lá da praia fala, lança do outro lado, eles lançam, aí vem aqueles 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. João entende que era o Senhor Jesus, fala para Pedro, Pedro estava despido, se joga no mar, vai nadando. Aquela situação toda, chegam no mar, a brasa já está ali, já tem um peixinho, Jesus pede para mais 2 peixes. E ninguém pergunta quem ele era, porque sabia que era o mestre. E nós vamos ver que João descrevendo, ele fala, então Jesus disse a Pedro. João, no capítulo 21, nós lemos o versículo 17, versículo 15 diz, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Depois daquela janta, depois daquele momento, Jesus se volta para Pedro. Aquele que achava que não ia cair, mas caiu. Achava que não ia abandonar, mas abandonou. Achava que ia até o fim, mas no momento que mais precisou, deixou. Jesus chega para este homem e começa a falar com ele. E a pergunta é, me amas? Tu me amas? Jesus sempre tem uma palavra para o caído. Sempre tem uma palavra para a gente quando caímos, erramos. Mas antes de Jesus dar uma palavra aos caídos, ele tem uma pergunta a fazer. E a pergunta é essa. Ama-me mais do que estes outros? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Pedro. Nós podemos interpretar de 2 formas. Ou Jesus estava perguntando, você me ama mais do que os outros discípulos? Porque outrora ele tinha falado que ele, ainda que todos o abandonassem, ele não abandonava. Aí Jesus pergunta, você me ama mais do que eles? Ou também, você me ama mais do que a pesca, do que a sua atividade que você voltou a fazer, da onde que eu te tirei? Independente da interpretação, não quero entrar nesse detalhe, a pergunta precisa de uma resposta. E qual é a resposta que nós podemos dar para o Senhor Jesus diante de uma pergunta como essa? Entenda, a pergunta não é se a gente faz boas ações. Não perguntou Pedro, você tem boas ações? Você ajuda o próximo? A pergunta não é essa. A pergunta é se ama Jesus mais do que todas as outras coisas. Será que amamos a Jesus mais do que as outras coisas? Será que amamos a Jesus mais do que os bens materiais? Mais do que a nossa vida? Mais do que a nossa saúde? Será que se colocarmos à prova, não por Deus, mas pela própria vida, no nosso dia a dia e enfermarmos, falirmos, será que amamos a Jesus mais do que tudo isso? Ou o nosso amor está de acordo com o que Deus nos dá? Se Deus me der,
eu amo. Se ele não me der, meu amor diminui. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes, a Bíblia fala que ele entristece. Quando nós podemos entender que quando Jesus está fazendo o questionamento, pergunta 3 vezes, Pedro pode ter tido algumas lembranças e por 3 vezes ele negou. Ele pode ter lembrado, Pedro pode também ter lembrado das lágrimas amargas que ele derramou naquela noite. Porque ele se arrependeu. Quando Jesus olhou para ele, ele se arrependeu. Ele poderia ter se lembrado como tinha sido duro aquela queda. Ele tinha dito que o amava, então ele cai, e agora Jesus pergunta ele de novo se ele o amava. Só que agora Pedro, ele fala não como alguém que achava que não podia cair, não com autossuficiente, mas agora ele fala como alguém que reconhece que pode cair. Depois que Pedro caiu, depois que Pedro errou, Jesus vai ao encontro dele, o convida de novo para seguir. Só que agora nós vemos outro Pedro, não um Pedro autoconfiante, um Pedro que entendia. Por isso que ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, tu sabe de tudo. Tu conhece, tu sabe todas as coisas. Não tem como eu te enganar. Não tem como eu fingir para o Senhor. Não tem como eu dizer para o Senhor: eu sou fiel, eu vou até a morte. Você sabe que não dá para mim. Sabe que eu sou fraco, que eu sou falho. Quando Pedro chegou a essa percepção, Jesus continuou chamando ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Que lição nós temos nessa mudança de frase de Pedro? Nós precisamos chegar a esse entendimento, que nós somos falhos, que nós podemos vir a cair. Não quer dizer que vamos viver em queda, quer dizer que nós sabemos quem nós somos. Reconhecemos a nossa fraqueza. Reconhecer a fraqueza não é você ficar no erro. Reconhecer que você é pecador não é para você ficar em pecado. É apenas para você vigiar. Porque quando você entender que não vai conseguir sozinho, quando entender que a carne continua sendo fraco, que você é justificado e não é justo, que você, quem é justo é Deus, você é justificado. E quando entendemos que nós somos frágeis, nós vamos vigiar, nós vamos lutar, nós vamos batalhar e seremos vencedores. Numa guerra, nós precisamos batalhar. Se a gente para, nós somos atingidos. Na guerra espiritual, essa deve ser a nossa atitude, sempre firme, sempre vigilante. Ele agora entendia que podia cair. E agora ele vai ficar de pé de novo. Jesus amava tanto a Pedro que o ajudou a se levantar de onde ele tinha caído. Jesus o chama para seguir. Nós vamos ver no versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Segue-me. Lá atrás, foi o primeiro discípulo, o primeiro homem que Jesus chamou: segue-me. Aconteceu tudo. Pedro, altos e baixos, num momento crucial, ele nega, ele erra. Jesus vai ao encontro dele, mostra que ele é sujeito como qualquer outro e que tem que vigiar. Depois disso tudo, depois da lição, segue-me.
Eu quero você de pé. Eu não quero você caído. Eu não quero você prostrado. Não foi para isso que eu te chamei. Mas ele só pôde obedecer a Jesus depois de ser ajudado a se levantar de novo. Se você caiu, quando nós erramos, Jesus está sempre pronto para nos ajudar a levantar de novo. Jesus não quer nos ver caído. Jesus não quer nos ver parado. Ah, mas eu errei, eu falhei. Jesus sabe, ele sabia que você ia errar. Mas a palavra dele é: segue-me. Reconheça primeiro que você precisa do Senhor Jesus. Reconheça que você é falho e segue-me. Nós não conseguimos nos levantar por conta própria. Precisamos admitir isso. A gente às vezes acha que vamos conseguir. Não, agora eu tenho estratégia. Não dá, irmãos. Quantas pessoas eu vejo, às vezes senta, conversa, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer desta forma, não, porque agora sim. Eu falei, não, muda o pensamento, não apenas a palavra. E pensa, eu preciso de Jesus. Eu preciso que Jesus venha até mim e me faz lembrar que eu necessito dele. Eu preciso lembrar que eu sou pecador. Eu preciso lembrar que eu sou falho. Por isso que nós sempre orientamos, leia a palavra do Senhor, porque a Bíblia vai estar sempre te dizendo isso. A Bíblia, ela não forma super-heróis, super-crente. A Bíblia cada vez mais nos mostra o quanto somos falhos. Porque quanto mais entendemos que somos pequeninos, mais buscamos o grande Deus. Quanto mais reconhecemos que somos falhos, mais procuramos Jesus que é perfeito. Enquanto nós acharmos que conseguimos, enquanto nós acharmos que podemos sozinho, nós não vamos procurar o Senhor Jesus. Ninguém consegue levantar sozinho. Precisamos. E a boa notícia é que Jesus veio para erguer os caídos. No momento em que Pedro estava negando Jesus, ele estava preparando para morrer por ele. Isso é interessante, né? O Senhor Jesus olha para Pedro naquele momento. Pedro entristece, Pedro está negando. E Jesus está morrendo por ele e por todos nós. No momento enquanto nós estávamos para errar, enquanto a humanidade estava errando, maltratando o próprio Senhor Jesus, ele estava morrendo para aquelas próprias pessoas. Jesus morreu para nos salvar. É por isso que ele sempre está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Jesus não para de bater a porta. Jesus não para de querer te resgatar. Jesus podia muito bem ressuscitar e não ir em encontro de Pedro. Agora se vira, já ensinei tudo, negou porque quis. Não, Jesus foi até Pedro. Se Judas não tivesse se enforcado, Jesus ia até Judas. Porque quando Judas foi falar com Jesus, Jesus disse para ele: amigo, se pedimos para Deus perdoar os nossos pecados, ele nos perdoará por causa de Jesus. Deus nos colocará de pé novamente. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra possa entrar no teu coração. Não sei como você está em casa, não sei como foi seu dia hoje, né? Esse momento de quarentena, esse momento de estar em família, e muitas vezes são momentos que existe algum atrito, são momentos de dificuldade e não sabemos lidar muito com a situação e falhamos. E às vezes começamos a achar que o Senhor não me ama, o Senhor não vai me abençoar mais, o Senhor não me quer mais.
Eu venho te dizer nesta noite, o Senhor Jesus vai até o seu encontro e ainda fala, segue-me. Reconheça que você é sujeito ao erro, suscetível, você não é super-homem. Não é porque você tem carga eclesiástica que você é super-homem, super-mulher. Você não é super-crente, Jesus não chamou super-crente. Todos os grandes homens da Bíblia reconheciam. Sempre falavam, ai de mim que sou pecador. Ai de mim que vi a glória do Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, você não fica mais achando que é perfeito. Quanto mais se aproxima de Deus, mais você reconhece que é falho. Entenda isso. Quanto mais você reconhecer que é falho, mais próximo de Deus você está. Porque aí você depende dele. Deus abençoe os irmãos. Eu quero agora neste momento, nós já tivemos aí, eu acho que uns meia hora de live. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar por você, orar pela sua família, orar pela congregação da Praia do Peró, a todos os irmãos, né? Aqueles que estão assistindo por aqui, que vão assistir depois no YouTube. Vamos orar juntos. Quero chamar todos os irmãos para estarmos orando juntos, né? Acalma um pouco aí dentro de casa, sentam, vamos ter um momento para falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, ó Deus eterno, nessa live, e também aqueles que irão assistir depois, ó Deus, que já estão aguardando para assistir pelo YouTube. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque em meio à pandemia, em meio a tantos problemas e tanta incerteza, nós paramos para ouvir a sua palavra. Saímos um pouco, ó Pai, de todas essas informações que estamos tendo e paramos para meditar na sua palavra, que o Senhor ainda nos chama para seguir. Senhor Deus, se há alguém dentro da sua casa, neste momento, que está com sentimento de desistência, ó Deus, que por algum erro, alguma falha, alguma queda, está triste, abatido, sem querer caminhar. Senhor, eu quero lhe clamar que assim como o Senhor foi até Pedro, vá até ele neste momento. O faça entender que todos nós somos sujeitos à queda. E o faça reconhecer que precisa do Senhor Jesus. E o chame novamente. O faça ouvir a sua voz dizendo, siga-me. Senhor Deus, abençoe aos irmãos ali da Praia do Peró. Abençoa toda a congregação, a todos os irmãos. Que o seu nome venha a ser glorificado na vida de cada um, ó Deus. Em cada lar, ó Pai, que estamos entrando neste momento, o Senhor venha abençoar toda a sua família. Assim eu oro e clamo a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana, né? Nós nos encontramos novamente sexta-feira para estarmos tendo um período de estudo. Não será um estudo como fazemos na congregação, que lá nós paramos 1h20 para estar estudando, né? Graças a Deus, o povo ali gosta de estudar a palavra do Senhor. Mas vamos estar com esse mesmo tempo, mas vamos estudar a palavra do Senhor. Sexta-feira, pegue sua Bíblia, pegue um caderno, vamos anotar igual fazemos lá na congregação. Amém? Anote as referências e eu vou estar falando sobre as referências, lendo elas, né? Infelizmente por aqui não vai dar para ouvir os irmãos lendo, assim como fazemos na congregação, mas a gente vai se ajustando, tá bom? Eu estarei logo depois agora, estarei respondendo todos os irmãos que estão falando conosco. Obrigado pela sua presença nessa live. Logo depois, esta live está indo para o nosso canal do YouTube. Compartilhe, vá lá, se inscreve, convida as pessoas. Vamos evangelizar a nação. Que Deus abençoe. Mais uma vez, uma ótima semana na paz do Senhor Jesus Cristo.